A influência silenciosa das companhias e a contaminação emocional. Existe uma verdade silenciosa que poucos têm coragem de encarar. Você é, em grande parte, o reflexo das pessoas com quem escolhe conviver. Não é uma afirmação cruel, é uma lei da natureza humana. Assim como a água assume a forma do recipiente que a contém, o ser humano tende a moldar seus pensamentos, seus sonhos e até seus limites de acordo com o ambiente relacional que habita. Pense por um momento nas pessoas que estão ao seu redor. Não apenas os amigos mais próximos, mas também os colegas de trabalho, os familiares com quem você conversa com frequência, as vozes que você escuta diariamente, seja presencialmente ou nas telas. Todas essas presenças deixam marcas. Algumas delas fortalecem, impulsionam, inspiram. Outras, silenciosamente, drenam, diminuem e sabotam. E o perigo maior não está nas companhias abertamente tóxicas. Está naquelas que parecem inofensivas, mas que, ao longo do tempo, vão minando sua fé em você mesmo. Mostre-me seus amigos e eu te mostrarei o seu futuro. Esta frase, atribuída a diferentes sábios ao longo da história, não é um clichê. É uma constatação cirúrgica sobre o comportamento humano. Estudos da psicologia social demonstram que somos profundamente influenciados pelo fenômeno da contaminação emocional. Nossa tendência natural de absorver os estados emocionais das pessoas próximas. Quando você convive com alguém ansioso, começa a enxergar perigo onde há oportunidade. Quando está cercado de pessoas limitadas, passa a normalizar a mediocridade. Quando se relaciona com pessoas amargas, o cinismo vai contaminando, aos poucos, sua visão de mundo. Tudo isso acontece de forma gradual, quase imperceptível, como uma maré que avança centímetro a centímetro durante a noite. Por outro lado, quando você se cerca de pessoas que sonham, que constroem, que se levantam depois das quedas, algo extraordinário acontece. Você começa a acreditar que também é possível. Não porque elas te deram algo material, mas porque a mera convivência expandiu sua percepção do que é alcançável. A ambição tem cheiro, a determinação é contagiante, e a fé no próprio potencial se multiplica quando encontra eco nas pessoas ao redor. É preciso ter coragem para fazer esse inventário, coragem para olhar ao redor e perguntar honestamente: essas pessoas me elevam ou me rebaixam? Depois de estar com elas, saio mais cheio ou mais vazio? Elas celebram minhas conquistas ou as minimizam? Elas me desafiam a crescer ou me confortam na estagnação? As respostas podem ser incômodas, mas a verdade incômoda, quando enfrentada com honestidade, é sempre mais libertadora do que a mentira confortável. Os perfis sutilmente prejudiciais, a distinção entre crítica construtiva e veneno, e as companhias digitais. Há um tipo de companhia que merece atenção especial e que muitas vezes passa despercebida justamente por usar a linguagem do afeto. São aquelas pessoas que dizem gostar de você, mas que sempre encontram uma forma sutil de questionar suas escolhas, de lançar dúvidas sobre seus projetos, de comparar sua trajetória com a de outros de maneira que te deixa menor. Elas não são vilãs declaradas. Muitas vezes, sequer têm consciência do que fazem. Mas o efeito prático é devastador. Cada conversa com elas deposita uma sementinha de insegurança no solo da sua autoestima. Reconheça esses padrões. A pessoa que ri da sua ideia antes mesmo de ouvi-la completamente. Aquela que, quando você compartilha um sonho, imediatamente lista todos os motivos pelos quais não vai funcionar. Não para te ajudar a pensar melhor, mas para te convencer a não tentar. O amigo que aparece com entusiasmo nos seus momentos de fracasso, mas some ou minimiza nas suas vitórias. O familiar que repete desde sempre que você nunca foi muito bom nisso, ou que, na nossa família, as coisas não funcionam assim. Essas falas parecem pequenas, mas palavras repetidas ao longo de anos se tornam crenças. E crenças limitantes são as grades mais resistentes que existem, porque são invisíveis. Você não precisa de inimigos declarados para ser sabotado. Basta ter por perto pessoas que normalizam o fracasso, celebram a mediocridade e tratam a ambição como arrogância. Mas aqui é preciso fazer uma distinção fundamental. Afastar companhias negativas não significa viver em uma bolha de ilusão.
cercado apenas de pessoas que concordam com tudo que você diz. Isso seria igualmente prejudicial. O que você precisa são de pessoas que te desafiam com respeito, que apontam seus pontos cegos não para te destruir, mas para te ajudar a crescer. Existe uma diferença enorme entre a crítica que constrói e o veneno que corrói. A primeira vem com intenção de bem, com base em fatos, e te deixa mais forte depois. O segundo vem disfarçado de sinceridade, mas carrega no fundo o peso da inveja, do medo ou da projeção de quem o emite. Aprenda também a observar como você se sente nas diferentes companhias. O corpo não mente. Há pessoas com quem você sai de uma conversa sentindo-se leve, energizado, cheio de ideias. E há aquelas com quem, depois de apenas alguns minutos, você já sente um cansaço estranho, uma tristeza difusa, uma vontade de desistir de algo que antes te animava. Esse termômetro interno é precioso. Respeite-o. Não ignore os sinais que sua própria energia te manda sobre quem te faz bem e quem te esgota. Outro ponto crucial. As companhias não são apenas as pessoas físicas ao seu redor. Na era digital, você também é moldado pelas vozes que consome. Os perfis que você segue nas redes sociais, os podcasts que escuta no caminho para o trabalho, os criadores de conteúdo que alimentam sua mente todos os dias. Tudo isso são companhias, e muitas delas foram escolhidas sem nenhuma reflexão, por impulso ou por algoritmo. Vale a pena perguntar: o que a mídia que consumo está fazendo com meus pensamentos? Ela está me inspirando, me informando, me desafiando a evoluir? Ou está me provocando raiva, inveja, ansiedade e comparação constante? O que fazer? A responsabilidade de escolher, a autocrítica e o encerramento. Chegamos então à parte mais difícil e mais transformadora desta reflexão. O que fazer com tudo isso? Reconhecer que certas companhias nos prejudicam é apenas o primeiro passo. O segundo, e mais exigente, é agir. E agir pode significar coisas diferentes para cada situação. Pode ser ter uma conversa honesta, estabelecer limites claros, reduzir gradualmente a exposição a determinadas pessoas, ou até, em casos extremos, encerrar relações que se provaram repetidamente destrutivas. Nenhuma dessas escolhas é fácil, mas todas elas são necessárias quando o que está em jogo é a sua saúde mental, a sua paz e o seu crescimento. Muita gente resiste a fazer esse movimento por medo de parecer frio, arrogante ou ingrato. Quem sou eu para escolher minhas companhias? Essa pergunta carregada de falsa humildade é uma das maiores armadilhas que existem. A verdade é que escolher suas companhias não é elitismo, é responsabilidade. Você tem uma vida, tem um propósito, tem sonhos que dependem da sua energia, da sua clareza mental e da sua fé em si mesmo. Desperdiçar esses recursos em relações que só drenam é um luxo que pessoas que querem crescer simplesmente não podem se dar. Você não abandona pessoas porque é melhor do que elas. Você se afasta porque respeita demais o seu caminho para deixá-lo ser desviado por quem não acredita nele. E aqui cabe uma pergunta ainda mais profunda, que poucos têm coragem de se fazer. Que tipo de companhia você mesmo tem sido? Porque essa conversa não é de mão única. Se você exige ao seu redor pessoas que elevam, inspiram e constroem, você também precisa ser essa pessoa para os outros. Você celebra as conquistas dos seus? Oferece apoio genuíno nas horas difíceis? Desafia com amor quem está se acomodando? Ou você também, em algum momento, foi a voz que diminuiu, o silêncio que ignorou, o sorriso amarelo diante de uma vitória alheia? A autocrítica honesta não é autopunição. É o ponto de partida para se tornar uma presença que vale a pena ter por perto. Cuide do seu círculo como quem cuida de um jardim. Um jardim negligenciado logo é dominado pelo mato, e o mato não pede licença para crescer. É preciso atenção constante, escolhas deliberadas e às vezes a coragem de arrancar aquilo que está sufocando o que tem potencial de florescer. Isso não é crueldade, é jardinagem, é amor pela própria vida
e respeito pelo próprio destino. Ao final, a mensagem é simples, mas profunda o suficiente para mudar trajetórias inteiras. Você não chegará mais longe do que as conversas que tem, os exemplos que observa e as energias que permite entrar na sua vida. Escolha, portanto, com cuidado e com consciência. Busque quem te vê maior do que você mesmo se vê hoje. Fique perto de quem transforma desafios em aprendizado, fracasso em combustível e sonho em plano. E seja, você também, esse tipo de pessoa, para que o mundo ao seu redor tenha cada vez mais razões para crescer. Olha, eu sei que às vezes a gente assiste ao vídeo e acaba esquecendo o conteúdo depois. Por isso, eu resumi os pontos principais e estratégias extras em um e-book exclusivo. Ele está aparecendo aqui na tela agora, através desse QR Code. É só apontar a câmera do seu celular, baixar e levar esse guia com você para ler onde quiser. É o seu próximo passo. Se esse vídeo te fez pensar, curte, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima!